Muito boa tarde a todos. Hoje temos mais uma sessão do ciclo que temos vindo a fazer desde o início do ano sobre os 30 anos do Relatório Porta. Esta semana, na segunda-feira, tivemos uma sessão muito interessante sobre a tecnologia com o professor José Tibolé e o Rogério Carapuça, que são dois grandes protagonistas, e hoje vamos falar sobre a gestão. Antes de passarmos à sessão de hoje, dá nota de que na próxima semana vamos ter as duas últimas sessões de março. Nós estamos a fazer um ciclo também sobre os 50 anos da democracia, de 25 de Abril, e depois algumas sessões iniciais com alguns oradores reconhecidos, como o Daniel Inarati e o Larry Diamond. Vamos ter agora um ciclo de sessões onde vamos ter alguns protagonistas a debater o tema. Na próxima sessão vamos ter uma com o Tiago Piticunha, que é um conhecido especialista na área do mar, mas vai dar a sua visão do que é que, na sua opinião, foi estes 50 anos, e também a Teresa Violante, que é uma articulista do Expresso e uma pessoa muito ligada aos temas do direito constitucional. E na quinta-feira de Páscoa teremos uma sessão que eu pessoalmente acho que vai ser muito interessante, que tem a ver com a inovação da Fórmula 1, portanto é uma coisa um bocado diferente do que temos feito habitualmente. O Al Pirsland foi antigo diretor da Red Bull e da Williams em termos de inovação e vamos falar sobre a inovação numa área muito crítica como é a Fórmula 1 e que certamente vai ser muito interessante para aquilo que vamos falar. Mas voltando à sessão de hoje temos aqui uma sessão muito especial com duas pessoas que dispensam apresentações. O Dr. Zé Roquete já foi muita coisa, portanto, ainda vou voltar aqui a pôr o currículo dele. É conhecido por ser uma pessoa extremamente experiente nas funções que desempenhou ao longo dos tempos, tem também profundo sentido de responsabilidade social e, obviamente, será a pessoa ideal para começar esta sessão dando-nos a sua visão do que é que foram estes 30 anos da nossa gestão em Portugal, desde que o relatório Portas foi feito. Ele teve também ligado como promotor, como apoiante, como financiador e também como envolvente do relatório Portas e dar-nos também essa visão. Depois temos o Pedro Afonso, que já esteve aqui nos outros contextos, que é também um gestor de referência, CEO neste momento do grupo Vinci Energy, que é um grupo francês com responsabilidades em áreas como as tecnologias, engenharias, e que pretende, como ele diz muito bem, vir a ser um grupo cada vez maior na área de engenharia. Portanto, vamos dividir, como sempre, a sessão em dois momentos. O Dr. José Roquete fará uma primeira intervenção, depois o José Pedro Afonso fará a sua sessão com alguns acetatos, e depois passaremos à discussão. Temos aqui pessoas muito interessantes que certamente ajudarão à discussão. Muito obrigado a todos. Dr. José Roquete, a palavra é sua. E muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, está bem? Muito bem, boa tarde a todos e obrigado pelo convite que me é feito, que é sempre uma oportunidade para partilhar algumas experiências de vida, o que é que a vida fez de nós e as ditas cujas circunstâncias tantas vezes referidas e que me lembro tão frequentemente daquilo que o José Ortega y Gasset dizia, que os homens são os homens e as suas circunstâncias. Ora bem, há 30 anos atrás, um conjunto de pessoas entendeu que seria talvez, naquela altura, enfim, oportuno convidar alguma personalidade no sentido de fazer um diagnóstico sobre o que era o país, onde é que nos encontrávamos, em termos, sobretudo, do tipo de economia que tínhamos, nomeadamente no que respeitava à capacidade competitiva da economia, e, portanto, aí aparece o Michael Porter, cujas conclusões depois acabaram por se configurar num. Michael Porter, naquela altura, eu penso que ele hoje ainda não se reformou da Universidade de Harvard. Ele tem Não, esta. não. Por acaso, doutor Roquete, desculpe interromper, já se reformou há poucos meses, mas pronto, ele também já tem Pronto, 78 então, anos. Ok. mas enfim, deve-se ter reformado na ligação com a universidade, porque ele hoje teria 76 anos, tem 76 anos porque ainda é vivo. Ora bem, o que me pareceu que podia ser oportuno era pensarmos um pouco no que aconteceu nestes 30 anos, em termos não só do mundo, como de Portugal, como da nossa terra, não é? Portanto, em 1994, a vida, a mim também, não é? Que já tinha vivido até essa altura, quase 50 anos, a vida era uma coisa tranquila, portanto, há relativamente pouco tempo tinha desabado o Muro de Berlim, que aconteceu em 89, a URSS tinha desaparecido em 1991,
Portanto, tudo parecia que estava em pleno curso a perestroika e do senhor Gorbachev, depois sucedido pelo senhor Yeltsin, que não tem uma história para contar em termos concretos e objetivos, e que mais tarde, em 1999, foi substituído pelo senhor Putin, que até hoje é o czar, enfim, na versão século XX da Rússia. Depois disto, aquilo que se passou, todos nós nos lembramos já aqui de 2008, portanto, daquilo que aconteceu com a crise financeira decorrente da bolha imobiliária a que lhe deu partida. Em 2014, a ocupação da Crimeia pela Federação, já então Federação Russa. Em 2022, a invasão da Ucrânia, e em 2023, o que acontece e continua ainda, infelizmente, sem solução no Próximo Oriente. Ora bem, isto leva, portanto, a pensarmos o que é que aconteceram nestes 30 anos, o que é que em relação, digamos, a Portugal se passou, e o que é que para o nosso país, para a nossa terra e para a nossa gente significaram esses 30 anos. Infelizmente, eu gostaria de poder dizer que foi um período, e foi um período com sucesso, mas não é isso que sinto, não é isso que sinto, não é isso que vejo, não é isso até que me motiva, no sentido de tentar encontrar soluções para aquilo que entretanto foi acontecendo nesta nossa terra. É evidente que uma parte importante do diagnóstico aparece claramente. Nós todos os dias temos que discutir se estamos em penúltimo e antepenúltimo, onde é que estamos, em termos de economia, em termos de país. Temos tido alguma oportunidade, e tivemos várias oportunidades para resolver os problemas estruturais que a economia portuguesa tem. Mas a verdade é que não atravessamos uma época, digamos, que em muitas circunstâncias eu hoje ouço referir como a terceira revolução industrial, antes da quarta, que será eventualmente a da inteligência artificial, mas numa altura em que a digitalização e a robótica já estavam a fazer caminho, já acontecia. Eu ainda me lembro, portanto, que nessa altura, precisamente no princípio dos anos 90, uma empresa de que fui presidente, a Empetel, foi quem fez a digitalização das centrais telefónicas e eletromecânicas que aconteciam até à altura. Há aqui muitos que ainda são do tempo da rodinha, não é? Que andava rodinha e marcava-se um número e tal. E a movimentação e as tecnologias que levaram à terceira revolução industrial já estavam em pleno curso, mas não tão clara e objetivamente quanto e nem à velocidade que estavam a acontecer noutras latitudes. Ora bem, as questões estruturais que se prendem com isto são várias e muitas. Ocorrem-me sempre, sem estar a querer fazer um menu muito extenso, que continuamos a ter problemas, apesar das circunstâncias, com os chamados custos de contexto. Continuamos a ter que tratar esta questão quase com a mesma urgência com que o professor Miguel Cadilho tratou este tema quando o apresentou aqui há uns 20 anos atrás, talvez qualquer coisa assim parecida com isso, mas que continua a ser, sem dúvida, uma das questões mais complexas que a economia portuguesa tem. E essa perspectiva
ainda se agrava um pouco mais quando pensamos na quase inconcebível quantidade de bilhões de euros que Portugal conseguiu trazer da União Europeia a partir de 2000 para aqui para nós. Não conseguimos que isso se transformasse, se multiplicasse e fosse o arranque para um outro patamar. E agora o que temos pela frente, tanto quanto eu consigo ver, não só por razões internas, porque em qualquer caso já iria haver algumas restrições graves por aí, mas hoje em dia, com tudo que está em cima da mesa, com a necessidade urgente da Europa se militarizar, que deixamos ficar para trás. Pensamos que unicamente uma economia forte e uma moeda também igualmente forte seriam suficientes para ultrapassar os problemas que eventualmente a União Europeia pudesse ter, o que o Sr. Putin veio demonstrar com toda a clareza que não era assim. Eu não vou só tratar 3 ou 4 temas que me parecem importantes nos problemas estruturais que o país tem. Nós temos um problema de massa crítica quase em todos os setores da economia. E quando pensamos na massa crítica não é a dimensão unicamente numa perspectiva do mercado interno, numa perspectiva do que Portugal é, mas sim e basicamente na dimensão das empresas que em termos da economia privada operam neste nosso país. E essa massa crítica até fica mais evidente quando nós pensamos, porque esta massa crítica não é uma, em termos europeus, Portugal não é um caso isolado. Não é? Portugal não é um caso isolado em termos de massa crítica. Quando comparamos a economia europeia no seu conjunto com os Estados Unidos, nós vemos uma dimensão dramática da dimensão das empresas que, em termos tecnológicos, nos sectores tecnologicamente mais avançados, nos aparecem. Nos Estados Unidos da América, as fichas são trilhões, não é? E aqui na Europa andam pelos bilhões. Eu não estou a falar de uma diferença de 3 zeros, mas claramente que esta é uma questão que decorre do facto de, em termos de chamado merging and acquisition, que é aquilo que pode produzir em muitas circunstâncias massa crítica, temos francamente deficiências que têm sido difícil ultrapassar, atendendo até ao facto de que realmente a União Europeia como tal não é um país, não é uma nação, não tem coesão nacional. A União Europeia é um tratado assinado em 1959 em Roma e, portanto, é nesse aspecto, digamos, um problema que não é fácil ultrapassar, até porque alguns dos setores da economia, aqueles enfim, passaram por crescimentos muito acentuados, tinham ligações com o setor público e, portanto, com os respectivos Estados e continuam ainda a ter. Eu lembro-me como exemplo que nunca me esqueço, da tentativa de fusão da Siemens com a Alstom, quando se tratou da alta velocidade e quando apareceu a questão fundamental do que poderia ser em termos de mercado global a alta velocidade, houve uma tentativa muito séria de fazer uma fusão entre o setor de eletromotor dos comboios de alta velocidade, que estava mais para o lado das Siemens, com o operador digamos, e o veículo em si, que era a Alstom. Como sabem, não foi uma história de sucesso. Portanto, a discussão durou uns meses, mas depois por ali se encerrou
porque em todo caso continuava a haver uma fronteira entre a França e a Alemanha, por um lado, e por outro lado, em termos da própria União Europeia. Portanto, este problema da massa crítica é vital. É vital até numa perspectiva de quando queremos pensar na capacidade competitiva das empresas portuguesas em relação a mercados globais. Este ponto é básico. É básico porque para de forma sustentada conseguirmos ter alguma oportunidade em termos de mercados globais, precisamos de massa crítica com a base suficiente para projetos com uma possibilidade de sucesso. Um segundo ponto que eu acho que podia, pareceu-me que podia partilhar com os presentes, são duas questões. É uma primeira que diz respeito à produtividade. A produtividade da economia portuguesa, pelos padrões que estão aqui, economistas, portanto, estamos a falar, digamos, quase que em família, mas a produtividade, em termos de Portugal, quando se compara com a Europa, é ainda um problema extremamente complicado e difícil de ultrapassar. Por outro lado, quando depois olhamos para a Europa em comparação, por exemplo, com outras economias mais desenvolvidas, como pode ser o caso dos Estados Unidos, a economia europeia ela própria também tem problemas de produtividade que se tornam difíceis de ultrapassar por algumas razões que eu até já referi. E esta questão é também essencial e vai determinar de uma forma ou de outra a possibilidade que a Europa possa ter de não ser ou não ficar numa situação de irrelevância, se por acaso até em termos militares as coisas não correrem da melhor forma. Especificamente em termos de Portugal, há uma outra questão que me parece que tem que ser focada e tem que ser tratada, que é a questão do valor acrescentado bruto, a questão digamos, da forma como os negócios e a estrutura de custos e a estrutura de mercado se tem que conciliar no sentido de haver capacidade competitiva. Ora bem, de uma forma geral, em muitos setores da economia portuguesa, e alguns deles de importância fulcral para o país, o valor bruto acrescentado, chamado VAB, é muito escasso. E quando é escasso, quer dizer que estamos sempre muito perto mais do nível de sobrevivência do que do nível de cima que nos permite ser competitivos e poder pensar em termos de outros mercados e ter alguma perspectiva, não só de sustentabilidade, essa também é importante, mas até eventualmente a resiliência em relação a acontecerem coisas tão pouco previsíveis como foi o caso da pandemia em 19, de 2019 em diante. Nós na SEDES pensamos nisto um pouco como uma pouca ambição, quer dizer, no sentido de que isto estende-se também de alguma forma ao sentido político dos portugueses, no sentido de quando o mal nunca é pior e, portanto, estamos com alguma dificuldade em ter mais capacidade e poder esperar mais da qualidade da nossa economia e das nossas empresas. Porque há uma coisa que é quanto a mim, importante e que tem que ser, enfim, tratada de uma forma muito, muito direta e se calhar não tão
tecnicamente, do ponto de vista da economia pura e simples, mas de uma forma mais direta. E o que é que eu quero dizer com isto? Em termos empresariais, a economia, portanto, concreta e os projetos que podem ter muita gente com boas ideias em termos objetivos. Portanto, tenho aqui isto, tenho uma boa ideia, isto provavelmente pode ser uma boa oportunidade para investir. Aqui, assim, há algumas condições que têm uma. hum, tem condições para poder correr bem. Ora bem, antes de conseguir calar aqui o telemóvel que me tinha esquecido, peço desculpa. Mas o que acontece aqui é que de uma boa ideia até uma história de sucesso, nós não podemos fazer curtos-circuitos, quer dizer, uma boa ideia não automaticamente não gera uma história de sucesso. E para transformar uma boa ideia numa história de sucesso, temos que ver tudo aquilo que está em causa, a forma como é possível criar sustentabilidade e resiliência, e sobretudo como temos que considerar sempre quando olhamos quando olhamos para nesta perspectiva, de que as perspectivas têm que ser sempre passadas para um médio e longo prazo, porque se não o fizerem, e vai acontecer aquilo que vemos com alguma frequência, que é algumas, mesmo até em termos hoje dos startups, há alguns que depois não são propriamente nada mortos, mas que para lá caminham. E esta questão, para mim, parece-me que é e continua a ser um problema grave. Outro problema aqui concreto que temos é a questão da, da é a questão hum, do modelo que possivelmente e normalmente nós usamos para a exportação, e poder partilhar aqui com os presentes o modelo que o Esporão usou e continua a usar hoje, e que leva a que em 2023 o Esporão tivesse exportado cerca de 2/3 praticamente da sua produção. E que pela primeira vez um mercado fora de fronteiras, portanto, em termos de economia global, mais exatamente o Brasil, teve a dimensão do mercado português. Vendemos tanto no Brasil como vendemos em Portugal. Em Portugal vendemos através da Prime Drinks, que é a maior distribuidora do setor, mas em todo caso é assim, e em 2024 tudo indica que no Brasil venderemos mais do que aqui, o Esporão venderá mais do que aqui em Portugal. Em qualquer caso também, porque o Esporão é a marca europeia mais vendida de vinhos de mesa, mais vendida no Brasil. Quando se tratou de termos massa crítica suficiente para pensarmos a sério na exportação, a opção que foi feita não foi aquela que normalmente é seguida, que é ter um importador no país de destino. Esse importador recebe uma comissão e trata de fazer ou de tentar vender o produto para o qual foi, digamos, contratado. É evidente que nestas circunstâncias a experiência mostra-nos que muito dificilmente esse tipo enfim, de solução envolve um real envolvimento com a marca e com a expansão da marca. Até porque o importador pode não pensar que dentro de 5 ou 10 anos ainda estará por ali, e, portanto, o cobrar as comissões são para eles fundamental.
portanto, a solução que nós fizemos foi em relação a mercados que definimos como estratégicos, constituímos as nossas próprias empresas. Portanto, com a nossa gente, no caso específico, a Qualimpor em São Paulo, a Now Wines nos Estados Unidos, a Global Prom na Holanda, e os resultados foram realmente excelentes. Até porque adquirimos uma experiência mais local e mais instalada do que é que são as diferenças. É evidente que no caso do Brasil se pode dizer que temos em termos de gastronomia algumas sinergias e alguma ligação ancestral, que não é esse tanto o caso dos Estados Unidos como da Europa do Norte. E isto leva-me aqui a encerrar esta minha, enfim, Depois temos partilha. a parte da Porque, discussão, está bem? Exatamente. desculpa, a hora está aos 20 minutos, pronto, é isso. Não, está bem, está Mas, bem, não, estou a dizer que depois temos também a discussão e, obviamente, haverá mais notas a seguir. ok, pronto. Mas eu tenho insistido muito num ponto que me parece que é vital e que, de alguma forma, vai condicionar aquilo que aconteça aqui este nosso país, que todos nós tanto gostamos e sentimos. É fundamental desinstalar as pessoas, é fundamental desinstalar as instituições, é fundamental também desinstalar o país. E desinstalar significa realmente a primeira base de lançamento para que autenticamente a inovação se constitua muito claramente em cultura em termos da economia, por um lado. E lembro-me sempre que, voltando depois de trás quase um século, a que, nascidos no século passado, o senhor Joseph Schumpeter e o John Keynes, que é engraçado, nasceram no mesmo ano, que eles não são gêmeos, como é óbvio e evidente. Um era proveniente do Império Austro-Húngaro e o outro era inglês, portanto, mas não eram gêmeos, mas morreram com relativamente poucos anos de diferença. Mas o Schumpeter, que estava mais virado para os aspectos mais concretos da economia e das empresas e das pessoas, falou muito de uma coisa chamada destruição criativa. O que era a destruição criativa? E que deixou essa grande imagem e essa grande lição. Quando há alterações tecnológicas sensíveis, o melhor como destruição é eliminar o que lá estava e fazer qualquer coisa nova. E fazer qualquer coisa nova virada fundamentalmente para as novas tecnologias. Eu senti sempre que isso que era importante e fundamental. Aqui quem já teve a oportunidade de passar aqui pelo Esporão, ou lá por cima pelo Douro ou pelo Minho, a nossa versão das instalações de vinificação, a nossa versão da própria vinha, vem aí, já estão, digamos, na quinta, na sexta, na sétima versão, se quiserem, em termos tecnológicos. Isso leva-me também a pensar num outro ponto, e isto para encerrar, é que um dos problemas mais complicados quando se trata de produtividade e de valor acrescentado, infelizmente, ainda continua a ser a incapacidade de suporte financeiro. Uma parte importante das empresas e dos empresários portugueses tem boas ideias, poderia pensar em realmente ter outras perspectivas do futuro, mas depois não tem capacidade. E eu encerro só com um exemplo. O nosso valor acrescentado bruto daqui do Esporão é quase 3 vezes a da média do setor
do setor que sobrevive, não é? E isso deve-se ao facto de já há muitos anos, enfim, há 2 dezenas de anos, pelo menos há 2 décadas, todas as nossas vinhas estarem em modo de produção biológico. No modo de produção biológico, certificadamente em modo de produção biológico. No modo de produção biológico, não resulta imediato e automaticamente fazermos melhores produtos, isto é, né? Não há uma relação de coordenação direta com a qualidade dos vinhos que produzimos, mas reflete, e é isso que os mercados realmente compensam, com valores acrescentados da ordem de 20% ou 30%, não tanto em Portugal, mas indiscutivelmente fora de fronteiras, uma relação com o planeta, uma relação com a Terra-mãe, de facto, determinante para Muito bem. se perceber e sentir que este ponto é um ponto que, em termos de concorrenciais, nos deixa ficar horizontes bastante sustentáveis e, sobretudo, nas circunstâncias atuais, resilientes. Muito Muito bem, obrigado Dr. José pela vossa Roquete. atenção. Não, foi uma belíssima intervenção, como sempre. Aliás, o Dr. José Roquete, que sempre que fala, lida-nos com reflexões de muita alta qualidade. Passamos agora ao Pedro Afonso, que nos fará também aqui uma apresentação que tenho certeza que vai ser excelente, e tentaremos depois, a partir da intervenção dele, fazer aqui uma discussão, como sempre, muito oportuna. Pedro, muito obrigado também pela oportunidade. É sempre um gosto o Pedro participar nestas sessões, sempre que pode, e brindar-nos com as suas reflexões de qualidade. Muito obrigado. Obrigado, Jaime. Muito obrigado também a si por estar sempre a organizar estas sessões, é de facto fantástico. Destruição criativa, Dr. José Roquete, está muito desenvolvido no livro Why Nations Fail, que é de facto um dos conceitos mais interessantes. Eu tenho aqui um PPT que preparei aqui para este momento, queria só que me confirmassem se estão a ver. Já não estou a ouvir. Não, Sim, talvez sim. fosse melhor pôr em modo de Veja lá, apresentação. Apresentação. Exatamente. Veja lá. Está ótimo, Veja está lá ótimo. agora. Está perfeito, perfeito. Vou agora, pronto. Então, pronto, muito boa tarde, obrigado aqui pelo convite, Jaime, e já agora é uma honra poder partilhar este slot, este seu Smart Discussion com o Dr. José Roquete. A minha experiência mais curta, por razões que não dependem de mim, nem do Dr. José Roquete, mas a minha experiência mais curta, são 25 anos à volta destes temas das empresas. Não sou economista, sou engenheiro de formação, portanto tenho o fazer no centro da agenda, e passei 17 anos com empresas, a trabalhar em empresas portuguesas. No processo houve, de facto, 3 processos de M&A, em um dos quais fui bastante ativo e liderei o processo, e agora do lado do grupo da Vinci Energies, portanto, nós temos esta lógica de crescimento por aquisições, fizemos 5 aquisições nos últimos 6 anos, e por isso um dos nossos trabalhos, do nosso core, do nosso trabalho é estudar empresas em Portugal que tenham, obviamente, interesse para o nosso grupo, que encaixem na nossa estratégia, que se queiram desenvolver na nossa rede, que tenham uma dimensão internacional, um negócio internacional interessante, e por isso, se quiserem, faço esta mistura de conhecer bem a gestão em Portugal, aos dias de hoje, em detalhe, portanto, não é a gestão genérica dos estudos, é a gestão detalhada de como é que a gestão funciona, como é que a gestão portuguesa funciona, e a dinâmica do capital estrangeiro ou do investimento estrangeiro com o objetivo do M&A. Bom, talvez pegando no relatório Porter, é importante, se calhar, recordar alguns highlights que o relatório nos traz. E há não é preciso ler no slide todo, mas há um muito, muito interessante, que ele, de facto, toca num tema que é o tema da produtividade, e às vezes existe esta ideia que a produtividade tem alguma coisa a ver com a nacionalidade do capital, por um lado, ou até com a localização física das empresas. Ora, a produtividade não tem nada a ver com isso. A produtividade não tem nada a ver com o ownership do capital. Portanto, isto pode-nos fazer concluir que o capital não é nacional ou internacional, o capital é de qualidade ou é sem qualidade. No meu entendimento, o capital de qualidade ou sem qualidade, porque trabalhamos com essas dinâmicas, é o capital de longo prazo. O capital de qualidade é aquele que fica no longo prazo e que à primeira tosse não se vai embora só porque houve ali um problema no curto prazo. Portanto, permanentemente a olhar para os pés e para o caminho é no fundo uma atitude, uma cultura do capital que nós defendemos. E, naturalmente, é muito mais fácil encontrar esse tipo de capital no capital industrial, ou seja, nos grupos que de facto têm uma estratégia
de desenvolvimento que tenham uma dinâmica de aquisições, mas que sejam daquela indústria, que compreendam aquele setor. Eu estou a falar dos nossos, energia e transição energética e transformação digital, mas penso que isto se aplica a todos os outros setores. E, portanto, o capital financeiro é muito importante também, em determinadas fases das empresas, quando são startups, mas quando nós passamos a uma fase de... Portanto, no fundo, o capital financeiro é importante para passar de uma startup a uma scale-up, mas escalar a scale-up só mesmo com capital industrial, penso eu, numa lógica de longo prazo. Depois há um outro, isto é um slide do Michael Porter, portanto este texto que vocês estão a ver é mesmo um slide do Michael Porter, quando ele depois voltou a Portugal em 2002, penso eu, portanto ele deixou o relatório em 1994 e depois voltou em 2002 e ele deixou um conjunto de ideias, já em 2002, com uma análise feita após alguns investimentos macroeconómicos que tinham acontecido no país naquela altura, e há um outro ponto que ele dá como exemplo, ainda há bocado a falar com o Jaime aqui antes de começarmos a sessão, falou precisamente da indústria do calçado, mas naquela altura, em 2002, ele deixou esta ideia de que a indústria do calçado competia por preço, tinha uma produtividade baixa, competia por preço, não tinha marca, pronto, e isso aparentemente também não foi assim tão bom nos últimos anos, apesar da produtividade nesse mercado ter subido imenso, parece que os preços subiram cerca de 80%, mas continuamos sempre a ser subcontratados de alguém. E este exemplo da indústria do calçado parece que não nos fez ensinar nada à indústria do nearshore. E desculpem se estão aqui empresas tecnológicas como a minha, mas eu sou um crítico acérrimo do nearshore barato, daquele que compete por preço, que nós vendemos no fundo a operações do centro da Europa ou nos Estados Unidos, que depois vendem a clientes finais. E, portanto, os centros de nearshore que nós vamos trazendo para Portugal, que são trazidos por preço, esses centros de nearshore são centros de nearshore com um baixo valor estratégico do meu ponto de vista. Porque há um dia que há um país mais barato e nós já fomos, porque o IP, a propriedade intelectual, não fica cá. E por isso dá a sensação que há 20 ou 30 anos tivemos uma indústria onde se cometeram um conjunto de erros e nós repetimos os mesmos erros noutras indústrias mais à frente. Portanto, dá a sensação que não temos capacidade de aprender com os erros dos outros. E a mensagem core, e é sobre isto que eu vou desenvolver aqui na minha intervenção, a mensagem core que ele deixou é, apesar de ter havido um conjunto de investimentos macro que aconteceram no país naquela altura, o tema que é mesmo necessário endereçar são os temas da microeconomia. E isto não é um tema, os temas da microeconomia não é um tema dos outros, é um tema nosso, das empresas, portanto, de quem fala pelas empresas. É um tema micro. E muitas vezes nós falamos destas coisas em geral. Eu tenho o defeito de ser engenheiro, por isso para mim não há ideias em geral. Há ideias que a gente consegue pôr a funcionar ou não consegue. A gente aprende na engenharia uma coisa que é um problema quando é grande, quando a gente tem um problema muito grande, pronto, há pessoas que olham para o problema e dão um passo atrás, não é? Pronto, nós na engenharia aprendemos assim. Se o problema é muito grande, fazemos o seguinte. Imaginamos que o problema é um elefante, depois cortamos o elefante às fatias de fiambre muito fininhas e comemos uma de cada vez. E esta é a forma como é que se resolve um problema grande. Penso que isto é a base de qualquer engenheiro. Portanto, se partilharmos isto, se portarmos isto para os problemas das empresas, não vale a pena estarmos muito nos temas bastante macro. Temos que ir ao detalhe. E, de facto, o que acontece no detalhe é que os temas da microeconomia são mesmo das empresas. E eu penso que estas coisas devem-se medir. E não se podem medir com coisas muito complicadas. Tem que se medir com coisas simples, KPIs muito simples. E, para mim, há dois que são fundamentais e que podem pôr em pânico qualquer gestor. Portanto, a primeira é, quando porque nós às vezes temos aqueles gestores, aquelas empresas que são campeões de resultados num curto espaço de tempo. Pronto, e achamos que são os maiores do mundo, não é? A última Coca-Cola do deserto. Só que não é verdade. Portanto, as empresas têm que se avaliar num tempo razoável. Nunca menos de 3, 5, 10 anos. Portanto, nós temos que entender como é que é a biologia de uma empresa. A base da gestão é biológica. É como é que os agentes dentro da empresa interagem entre si e conseguem conduzir o negócio para um lado ou para o outro. Por isso, a primeira pergunta que eu tenho que fazer à gestão de uma empresa e ao empresário é: a empresa cresce ou não cresce ao longo do tempo? Obviamente, em critérios ESG, não apenas financeiros, portanto, critérios ambientais, critérios sociais, critérios de inclusão, critérios de diversidade, nos novos critérios que hoje existem no mundo da gestão. Mas esta é a primeira pergunta que nós temos de fazer. A segunda pergunta que nós temos de fazer é uma pergunta de liderança. E que também se mete com números, que é a rotação de pessoas, é alta ou baixa naquela empresa. E esta é uma pergunta simples, que encerra muita coisa. Encerra a visão estratégica, encerra a capacidade de agregação de pessoas à volta de um projeto, a capacidade de ter uma visão, porque depois a malta esquece de uma coisa, que é os miúdos vão-se embora. Temos este problema, os miúdos vão-se embora. As notícias dos jornais dizem só 30% dos jovens, 30% dos jovens ficam em Portugal ou 30% saem. Ora, isso acontece por 2 ou 3 razões essenciais.
A primeira é que não temos projetos desafiantes para eles, portanto temos que ter, e não é o Estado, ou um ministro, ou um primeiro-ministro que vai encontrar projetos desafiantes para empregar as pessoas. Tem que ser as empresas. Portanto, em primeiro lugar, um projeto desafiante. Em segundo lugar, um salário adequado a esse projeto. Se eu não tenho um projeto interessante, com visão, com internacionalização, com inovação, eu não consigo reter essa pessoa. E em terceiro lugar, uma lógica de partilha. O sucesso que nós temos quando é criado um círculo virtuoso de desenvolvimento tem que ser partilhado com as pessoas. Portanto, essa é a segunda questão bastante importante, e eu tentei organizar porque é que isto não acontece em 5 travões. Penso que nós temos 5, talvez. Há muitos travões que não nos permite fazer com que isto aconteça, com que o crescimento aconteça, com que a produtividade aconteça. E dentro da experiência, que é o estudo de muitas empresas, e a maior parte falham no nosso processo de due diligence, e aqui posso-vos dizer que há duas due diligence. Há a due diligence técnica, portanto, aquela onde avaliamos as finanças, os contratos, os clientes, a parte operacional da empresa, e há a due diligence emocional e biológica. E essa vale normalmente mais de 50% da due diligence de uma empresa. E a due diligence emocional e biológica é aquela em que a gente afere e mede se aquele management está ou não preparado para trabalhar na nossa filosofia. Que é uma filosofia de longo prazo, é uma cultura de longo prazo, é uma cultura de saber estar no longo prazo, de olhar para os pés e para o caminho, com visão, e depois essa lógica agregada cá dentro. Que tem naturalmente coisas que nós temos que fazer, quer dizer, temos que gerir, temos que tomar decisões, temos que fazer escolhas, portanto, e isso é uma componente muito importante no processo de avaliação das empresas locais. Então, indo aos travões, diretamente, o primeiro travão é o travão, que eu lhe vou chamar, o travão do risco. Bom, o nosso amigo Paulo Simões, aqui há uns meses atrás, numa sessão que o Jaime organizou, partilhou uma componente. Agora, Pedro, ele hoje pede desculpa, mas não conseguiu mesmo estar, Tudo fora bem. do país. Eu estou só a referir um estudo que ele nos apresentou aqui, que é um estudo da Egon Zehnder, que distinguia os executivos portugueses de outros executivos, de outras nacionalidades, com 2 características que abonam a menos favor para nós portugueses. Uma menor apetência a tomar risco, em primeiro lugar, e em segundo lugar, uma menor apetência para desenvolver os outros, ou seja, para criar sucessões, para desenvolver sucessores. E eu vou-me focar no tema do risco. No tema do risco, eu vejo estas coisas como uma moeda. Imaginem uma moeda com 2 lados, e pronto. No tema do risco, o que nós encontramos nas empresas é muito isto. Bom, por um lado, a dimensão do risco, há a tomada de risco e há a análise do risco. Há o mapeamento do risco, ou seja, quando eu sou um tomador de risco, eu tenho que saber geri-lo. E o que nós temos são extremos. Portanto, e o primeiro extremo é, temos quem não toma risco nenhum, e que, no fundo, confirma o estudo do Egon Zehnder, que o Paulo Simões partilhou connosco, e aí eu considero que é o não dar o passo. Portanto, são empresas, são gestores, executivos, empresários que não dão o passo e ficam ali naquela posição a vida toda em que o EBIT da empresa é o seu salário. Ora, isso não é uma empresa plena, isso é uma microempresa que nunca vai ser uma média empresa. Portanto, é uma empresa que vai ser toda a vida uma empresa pequena. Portanto, nem é bem uma empresa no sentido lato do termo. Depois, ok, portanto, temos pessoas que dão meio passo, temos pessoas que dão um passo do tamanho da perna, e eu diria que o sentido de risco é dar um passo do tamanho da perna já é um risco bastante interessante, já é um nível de risco bastante bom, e depois há o outro extremo, que é as pessoas que dão o passo maior que a perna, e essas normalmente estampam-se, e depois aparecem a bater-nos à porta que estão com um problema financeiro, porque pronto, têm um projeto a queimar há 2 anos, aquilo foi muito complicado, e depois normalmente os erros são quase sempre os mesmos. Normalmente houve um crescimento comercial muito rápido, o management foi contratado à pressa para gerir aquela atividade adicional, portanto, o management é contratado à pressa, não está na biologia da empresa, não sabe como é que ela funciona, e portanto não tem experiência da própria empresa, pode ser muito bom no negócio, mas não entende como é que os acionistas funcionam, como é que a equipa funciona. Depois temos o exemplo da empresa, que simplesmente avança com o projeto com a prata da casa, e portanto não adequa a estrutura à dimensão daquilo que vai fazer, e portanto nessa altura, portanto, aquela lógica do poupadinho, não é? Portanto, é como o outro dia um taxista contava-me uma história que era o dono do táxi, para poupar, nas pastilhas de travão, tinha que gastar nos discos. Os discos é muito mais caro do que as pastilhas de travão. Portanto, e acaba depois de ter um problema de segurança no carro. Portanto, subadequam a estrutura à dimensão do que têm, e depois o erro clássico, que é em contratos de algumas centenas de milhares de euros, de alguns milhões de euros. Posso-vos dizer que há uma empresa que nós estudámos, não vou dizer o nome, nem posso dizer nomes, como podem imaginar, mas que, quer dizer, fechou uma empresa que faturava cerca de 20 milhões
vendeu um projeto de 3 milhões para os nórdicos e nenhum advogado passou os olhos no contrato que assinou com o cliente. É claro que vieram coisas básicas como cap de responsabilidade no contrato que tiveram que assumir. Eu estou-vos a falar de coisas básicas, mas é nas coisas básicas que as empresas falham. Eu sou uma pessoa de operações e, portanto, é nas operações que as empresas falham. Porque no final do dia, é nas operações que nós tomamos as decisões, no dia a dia. É nas operações que nós dizemos este faço, aquele não faço. E a gestão é uma questão de escolhas, é uma questão de oportunidades e é uma questão de fazermos as escolhas certas o maior número de vezes possível. Portanto, e esse é muito o ponto. O outro travão, que também me parece que é importante, é o travão da inovação. O Dr. José Roquete referiu o travão e eu tenho uma maneira própria de apresentar isto. Portanto, peço desculpa de ser bastante operacional nesta ideia, mas a gente tem que chamar as coisas pelos nomes. Eu, na semana passada, não, há 2 semanas, uma quinta-feira à noite, estive num jantar no Porto com um conjunto de empresários, eram 20 pessoas, 15 eram pequenas empresas, 2 eram médias empresas e havia 2 também grandes empresas. E eu meto o ponto da inovação no meio da mesa e quando eu ponho o ponto da inovação, o que vem é a discussão sobre os fundos. Ora, inovação não é fundos. Os fundos são um mecanismo para ajudar a acelerar a inovação. Os fundos não são um negócio. E nós temos que ser vocais em relação a isto. As empresas não podem fazer dos fundos um negócio. Portanto, eu não posso usar os fundos para tapar buracos do P&L, do EBIT da empresa, para pagar contas que eu já não devia estar a pagar há algum tempo atrás. Isto chama-se uma coisa simples. Gestão, em detalhe, operacional. Portanto, a inovação não são os fundos. Portanto, mas imaginem o que é, 20 pessoas, todas a pensar a mesma coisa. Eu parecia, estava a agarrar o mar com os braços, não é? Portanto, estava a vir a onda e eu estava a agarrar o mar com os braços. Mas tudo bem. Portanto, a questão que é muito importante é, quando nós estamos a avaliar uma empresa, e aqui falo literalmente como avaliador, a componente que vem dos fundos para nós vale zero. Porque o valor que vem dos fundos não é mercado. Não deve ser considerado nas contas da empresa para valorização da empresa. Aquilo não é mercado. Porque eu posso simplesmente gastar o dinheiro em inovação e a seguir não tenho uma monetização recorrente daquilo que inovei e onde fiz o investimento. Eu tentei encontrar aqui um algoritmo, pronto, sou engenheiro, tenho este problema, tentei encontrar um algoritmo que descrevesse aquilo que eu estou a explicar. Uma invenção, se gerar dinheiro, se não gerar dinheiro, é uma experiência. Uma invenção, se gerar dinheiro, então é uma inovação. Pronto. E nós temos que ter esta ideia. Uma inovação é uma invenção que dá dinheiro, não é outra coisa. E temos que ter um valor na gestão, que é, temos que ter a coragem de cortar o risco. Quando uma invenção já está a ter muitas experiências e já é muito tempo de experiência, e temos que ter coragem de acelerar o go-to-market quando percebemos que aquela inovação é de facto uma coisa que vai dar dinheiro. E aí é nessa altura que surge uma outra coisa que é o capital. Em 2013, eu estava num ativo onde cometi o erro clássico que se comete em Portugal. Nós levantámos 5 milhões de euros na altura e desculpem lá a palavra, nós torrámos 80%, aliás, 85% em investigação e desenvolvimento, em tecnologia. Toda a gente dizia para nós fazermos isso. Toda a gente dizia para nós fazermos isso. Até quem nos emprestou o dinheiro. E se eu voltasse agora atrás, e este é um problema também que a cultura portuguesa não permite, que é a gente partilhar os erros uns com os outros. Se eu voltasse agora atrás, provavelmente, dos mesmos 5 milhões, tinham ido 2 milhões para inovação e tecnologia e tinham ido 3 para vendas, comunicação e marca. Vendas, comunicação e marca. E isso, para mim, é acelerar o go-to-market. Portanto, nós temos que ter esta coragem de olhar para as coisas como elas são e perceber que há invenções que têm um espaço, mas há uma altura para cortar a invenção. E quando é experiência, há um limite no qual as empresas têm para fazer essa experiência. Só que o problema é que nós misturamos depois o dinheiro dos fundos com estas coisas todas e ficamos confusos. Por isso, inovar não é ir buscar fundos, é monetizar a inovação e fiquem com esta ideia que a inovação é uma invenção que dá dinheiro. Depois, portanto, imaginem que vamos para o go-to-market, então temos que pensar numa outra coisa que é as estruturas de capital. E também no capital nós temos talvez 2 dimensões importantes para mim. Pronto, a primeira, como disse o Dr. José Roquete anteriormente, é de facto um problema ao escalamento da massa crítica, mas aqui eu vou ao ponto da cultura, que é, imaginem o que é, e agora estou a imaginar na minha cabeça alguém com quem eu estou a falar sobre estes temas com empresas que nós estudamos, que é alguém que acha que a sua empresa é a melhor empresa do mundo e, portanto, as pessoas, em média, preferem ter 100% de uma coisa que vale 1000, para terem o controle, aquela ideia
que eu sou dono de tudo, do que terem 5% de uma coisa que vale 100 mil. Sem entender que, quando eu tenho 5% de uma coisa que vale 100 mil, eu tenho, em termos de património, uma evolução. E já agora, todos tivéssemos uma cultura de que podemos, de facto, abrir o capital, partilhar o capital e poder, de alguma forma, trabalhar em sinergias, porque quando a gente fala de trabalhar em rede e trabalhar em sinergias, isto depois tem uma consequência financeira, estatutária e empresarial. E a consequência é esta. Portanto, nós temos um tema de cultura que é, quando chegamos ao momento da verdade de, bora lá, juntar-nos para fazer alguma coisa em grande, as pessoas não querem, porque querem ter 100% da sua chafarica. Desculpem, com todo o respeito, por empresas pequenas que estejam eventualmente aqui a ouvir-nos, mas eu disse isto no outro dia a empresários bastante pequenos e eles disseram que sim, que isto faz sentido o que eu estou a dizer. Portanto, esta é a primeira ideia. A segunda ideia é que não existe cultura de capital, não existe cultura nos empresários de partilha de capital do sucesso com os trabalhadores. E este é um ponto, posso dizer que há poucos grupos no mundo que fazem isto. Eu estou à vontade para falar sobre isto, porque o nosso grupo, o maior acionista do nosso grupo, são os trabalhadores. Portanto, tem cerca de 10%. O segundo maior acionista a seguir é um fundo do Qatar, com 3%, mas o maior acionista são os trabalhadores. Porquê? Porque há uma cultura de partilha de sucesso com as pessoas. Esta ideia não existe em Portugal. Por acaso, nós, no ano passado, adquirimos uma empresa, isso foi pública aí no Google, na área de low-code, e essa empresa tinha, e uma das coisas que nós mais gostámos, lá está, a due diligence biológica, foi a cultura de partilha de capital, pelo menos com os colaboradores mais séniores. Estamos a falar de uma grande pool de trabalhadores. E isso é, de facto, algo que motiva as pessoas e é o terceiro pilar da lógica de partilha de sucesso para retermos os jovens em Portugal e que tem duas alavancas. Não só temos o problema da retenção endereçado por essa via, como temos, por outro lado, a estabilidade dos quadros necessária para que a evolução aconteça. Quando atingimos a escala, e há empresas que atingem a escala, bom, vem o tema do governance, que é também um clássico. Eu muitas vezes vejo o governance ser tratado de forma estatutária, teórica e muito legalês, ou seja, muito uma lógica escrita, ou seja, daquilo que está escrito. E para mim o governance tem que ser operacional. Ou seja, o governance está no papel, não vale nada se não estiver incorporado nas operações das organizações. Às vezes, e o governance começa desde logo na arrumação das empresas. Nós estudamos imensas empresas em que a empresa não é um negócio, que é um monte de negócios metido numa empresa. Vamos dar um exemplo. Uma empresa que estamos há pouco tempo, energias renováveis, tinha lá dentro uma atividade relacionada com o centro de explicações dos filhos, portanto, uma confusão brutal do ponto de vista empresarial. Portanto, imagina uma empresa com um monte de negócios, quando o que se devia ter era, de facto, um negócio com ramificações de empresas a entregar esse negócio em Portugal e no mundo. Portanto, esta ideia, há aqui uma grande confusão entre aquilo que são os ativos pessoais dos empresários e os ativos da empresa. E isto leva a um outro ponto, que é uma grande confusão entre a gestão que deve ser cobrada e o acionista que deve cobrar da gestão. E desculpem estar a usar a palavra cobrar, mas é para ser uma linguagem simples, porque, como vos disse, sou uma pessoa de operações. Mas isto tem que ser simples, tem que se interpretar. A gestão existe, de alguma forma, vamos lá ver, um gestor é um assalariado. Pode ter uma parte do salário em ações das empresas, pode ter uma parte do salário em capital, mas é um assalariado e está ao serviço de manter a consistência do todo. O acionista é o dono, o acionista é o acionista e deve definir bem, portanto, no limite o acionista, em um limite teórico, deveria viver dos dividendos, portanto, quer que a sua empresa seja o mais saudável possível, o mais longe possível, portanto, o mais longo prazo possível e o mais sustentável possível. Portanto, esta simbiose, esta diferença entre a gestão e o empresário é uma coisa. Já agora deixem-me dizer-vos que o melhor exemplo para as empresas portuguesas nem sequer são as multinacionais como a minha. O melhor exemplo para as empresas portuguesas, do meu ponto de vista, são mesmo as empresas familiares que fizeram bem este caminho e esta evolução. Porque são as empresas que estão mais próximo desta realidade que nós temos. Portanto, são empresas que cresceram, mas em contexto familiar. Acho que as multinacionais, e sobretudo as que são cotadas em bolsa como a nossa, têm depois processos muito, muito técnicos, que não sei se são a melhor inspiração para esse nível. E aqui nós temos que aprender todos uns com os outros. Portanto, esta ideia de que os ativos pessoais, ativos das empresas, têm que ser separados, a gestão e o acionista também, e isto leva-me a esta conclusão, que é quais são os temas que o governance devem de facto endereçar. Portanto, primeiro, o que é que eles protegem? Protegem a empresa, protegem a própria gestão de eventuais riscos ou erros que possam acontecer. A empresa, que é o bem social maior, tem que ser protegido também de alguma forma, e os próprios acionistas. E há três temas básicos, e desculpem que são mínimos olímpicos mesmo,
para garantir que as coisas são bem endereçadas. É ao nível financeiro, portanto, ao nível das finanças da empresa, ao nível reputacional, também tem que estar cabimentado num governance estruturado e operacional, e ao nível do balanço. Portanto, estas 3 coisas, todas indexadas a limites máximos e mínimos, devem estar cabimentadas naquilo que é o governance. E há 4 estágios possíveis nestas coisas, entre um gestor e um acionista. Eu tenho que dar informação prévia ou eu tenho que pedir aprovação prévia para fazer alguma coisa. Eu tenho um ato de gestão para tomar. Tenho uma aquisição para fazer, por exemplo. É uma operação de balanço. Não há nenhuma dúvida que os acionistas têm que estar a par com as operações de balanço de uma empresa. Ora, quando o gestor e o empresário é o mesmo, e nós somos muito condescendentes com os nossos erros, este governance não existe. Os checks and balances não existem. E por isso, há 4 coisas que nós temos de fazer em relação a temas financeiros, reputacionais e de balanço. Prior information ou prior approval, a priori, antes do ato de gestão, e depois do facto acontecer, dar informação sobre o facto, ou então, apenas, se o facto é menor, apenas incorporá-lo no reporting normal. E isto tem que ser um sistema integrado, tem que ser um sistema operacional integrado. Pronto. E isto é o que tinha para vos dizer sobre o governance. Tudo isto termina no 5º e último travão. São 3 temas que me são bastante caros, por razões que foram, entendendo das minhas palavras. Há muitas coisas que não vêm na matemática e nos algoritmos, vêm na biologia, vêm na química, vêm no relacionamento entre pessoas, vêm na forma como nós nos ligamos uns aos outros, como os acionistas e os gestores se ligam, como os gestores se ligam com a empresa, como os stakeholders estão ligados, sempre à volta de uma visão. E há, eu diria, 3 pontos que são fundamentais, que são também um travão àquilo que é o desenvolvimento da produtividade e do crescimento do país e das empresas. Portanto, é a literacia, a cultura e a liderança. E na literacia, eu tenho este tema que é, ainda não há muito tempo, há cerca de 2 anos, um empresário, portanto, 30 anos de experiência, uma empresa brutal, 70% do volume de negócios feito fora de Portugal, em países de primeiro mundo, portanto, em países sofisticados, em mercados sofisticados, dava para perceber que tinha margens operacionais boas nesses países, mas, quando nós vamos estudar as contas da empresa, o que é que nós percebemos? Bom, de facto, os resultados eram bons, mas desculpem lá, isto aqui é uma linguagem um bocadinho técnica, o free cash flow não estava lá. Portanto, o free cash flow, ao longo dos anos, não estava alinhado com os resultados antes de impostos da empresa. Portanto, e este alinhamento, quando está desconectado, quer dizer que das duas, uma, ou há engenharia, mas contabilística, ou então alguma coisa acontece ao cash, que ninguém percebe muito bem o que é. Portanto, o cash é a verdadeira medida, ao longo do tempo, é a verdadeira medida da qualidade da gestão daquela empresa. E, portanto, quando a gente fala nesta linguagem ao empresário, ele não sabe a diferença. Ele não sabe a diferença. Portanto, a conversa termina ali. Um excelente engenheiro, um excelente agregador de pessoas, um excelente líder. Mas falta literacia técnica de gestão no processo. Quando nós perguntamos a diferença entre as duas, e depois ainda diz, eu nunca tirei €1 da empresa. Ora, se nunca tirou €1 da empresa, que a empresa não gerou dinheiro. Portanto, estamos a falar, desculpem estar neste detalhe, mas é disto que nós estamos a falar na realidade em Portugal. E depois temos um tema, que é um tema, se quiserem, de cultura, que é, nós temos dificuldade em aprender ou não aprender com os erros. Já agora, eu tenho esta teoria que é, se aprendermos com os erros dos outros é muito mais barato. Portanto, isto significa que quando erro, tenho que partilhar com os outros. Errei aqui, pá, impecável. E quando os outros erram, também tenho que ir atrás deles para me ensinarem que aqueles para eu não repetir, não é? Pronto. Depois, por último, é o tema da liderança. O professor Tribalé, na última sessão, falou na responsabilização e eu tenho que voltar a pôr este tema. Destaque de acordo com o Porter, este é um tema para nós, gestores e empresários, e nós temos sempre uma cultura de há um pai maior que vai resolver. Imaginem esta ideia do empresário cada de mão estendida. O empresário e o gestor tem que estender a mão, não tem que andar de mão estendida. A criação de valor e a criação de riqueza está connosco. Nós temos essa responsabilidade. Nós não temos que ir atrás da riqueza para a pormos do nosso lado, não. Nós somos criadores de riqueza. E é nesse papel que nós temos que nos encontrar, é esse papel que nós temos que assumir. Pronto. Por último, deixo-vos as 2 perguntas, uma de gestão e uma de liderança. Como é que a empresa cresce? Perguntem isto a cada gestor em Portugal e, em segundo, meçam também a sua capacidade de liderança. Os 5 travões, o que o Porter nos deixou, esta é uma mensagem para nós. Muito obrigado, Jaime, e até já. Sim, senhor. Pedro, muito obrigado pela excelente intervenção. Depois agradecer realmente que, se fosse possível, partilhasse a intervenção, porque acho que as pessoas do grupo vão gostar. Pronto, nós estamos já às 7h05, mas vamos ter tempo ainda de discussão. Eu pedi agora ao Dr. Carlos Tavares para
sabemos, é um economista de referência, já teve muitas funções em muitos sítios, mas tem feito nos últimos tempos trabalhos fantásticos sobre este tema também, quer no âmbito da SES, quer noutros contextos. Cá está Vasco, quer colocar alguma questão, algum comentário aos nossos oradores, por favor, para passarmos outras pessoas? Se já me der uns minutos, eu gostava. Dó, como tu gostas. Não tenho grandes questões, até porque eu concordo praticamente com Mas sim, mas à vontade, pode comentar também com algum. mas gostava de acentuar alguns pontos. E eu, aliás, ao ouvir estas duas intervenções, lembrei-me que estamos a falar ainda do relatório Porter, que faz 30 anos, e no interim passou um relatório que não foi falado, que eu promovi quando passei pelo Ministério da Economia e que foi feito com a colaboração do McKinsey Global Institute, que se chamava Portugal 2010. Esse relatório... Então temos que revisitar esse relatório. Eu visitei até para o livro que escrevi e o objetivo que nós traçámos na altura era, estávamos em 2003, portanto fez 20 anos o ano passado, era até 2010 eliminar 40% do nosso gap de produtividade. Pois bem, passaram 2010, já lá vai há quase 15 anos e o gap de produtividade está exatamente na mesma ou no mesmo ponto em que estava em 2003, quando o relatório foi feito. E eu, quando o revisitei recentemente, concluí que ele está preocupantemente atual, ainda, não é? O problema aqui é também um vício que nós temos na nossa política, que é cada governo que entra acha que tem de fazer tábua rasa da maior parte das coisas que os governos anteriores fizeram, e hoje ouço os empresários queixarem-se de coisas que na altura tinham ficado resolvidas, mas que entretanto foram desfeitas pelo caminho. Sobre aquilo e esta questão tem muito a ver, porque o relatório do Portugal 2010 era sobre as barreiras à produtividade, as barreiras e como é que se deviam eliminar. E de facto o Dr. Roquete começou por pôr a questão da produtividade, e muito bem, hoje estamos com um déficit de produtividade que é mais ou menos igual ao que era na altura, que é de 40% face à média da União Europeia, mas é de 50% face aos países mais produtivos, e já não falo da Irlanda, porque aí estamos nos 30 e tal por cento. Falou na dimensão das empresas, que é um dos nossos problemas de facto. O volume de negócios médio de uma empresa portuguesa é um nono de uma empresa alemã, é um sétimo ou um sexto de uma austríaca, e mesmo em relação aos países que estão mais próximos, como a Espanha e a Itália, é menos de metade, e portanto, mas toda a política tem sido dirigida para a pequenez das empresas, dirigida no sentido de favorecer a pequenez das empresas, e não vou agora detalhar porque não tenho tempo para isso. Tal como foi dirigida a política, todos os incentivos de política foram no sentido de privilegiar os setores não transacionáveis da economia. E por isso, quando o Dr. Roquete falava também no valor acrescentado, eu lembro-me logo, nós estamos muito entusiasmados porque as exportações em volume subiram até aos 50% do PIB, agora já recuaram para 47% e poderão continuar, mas o valor acrescentado implícito nessas exportações está muito longe disso. O último número que eu vi da OCDE sobre isso era 18,75%, ou seja, o valor acrescentado nacional incorporado nas nossas exportações estava em 2022, salvo erro, acho que era o ano para o qual era disponível, estava em 18,75%, o que é pouco para uma pequena economia aberta. Aliás, outra maneira de ver isto é o valor, o peso do valor acrescentado dos setores de bens transacionáveis, quer seja para exportar, quer seja para consumir, para vender internamente, não vai além hoje dos 25%, 26% do produto. Mais uma vez, é muito pouco para uma pequena economia aberta. Agora, nós entusiasmamos muito com os volumes, e aqui vou ao ponto que foi tratado também pelo Pedro Afonso, da questão do valor acrescentado, da qualidade daquilo que se exporta, e o tema do calçado que ele citou é importante, porque muitas vezes também nos iludimos um bocadinho. O calçado fez um bom trabalho, até certo ponto,
mas a evolução recente não é tão entusiasmante. E a verdade é que na exportação, um par de sapatos português tem um valor de cerca, não sei se são 28 ou 29 euros, qualquer coisa do género, e um par de sapatos italiano tem na exportação um valor de cerca de 60 e tal euros. Portanto, cerca de 3 vezes o valor do português. E, portanto, há que pôr muita ênfase nesta questão do valor acrescentado mais do que do volume. Mas o problema muitas vezes vem também daquilo que o Pedro Afonso referiu, da viciação que nós temos e da sobrevalorização da questão dos fundos comunitários, que muitas vezes, se são mal utilizados, melhor fora que não fossem, que não existissem, do que ser. Eu, quando cheguei ao Ministério, eu vi projetos que o ICEP tinha aprovado com valor acrescentado negativo. E perguntei, porque os meus assessores perguntaram porque é que os projetos estavam aprovados, e a explicação que davam era que o valor acrescentado era negativo, mas exportavam muito. Mas não me interessa exportar muito a perder dinheiro, ou seja, quanto mais se exporta, menor é o produto, ao fim e ao cabo, com que nós ficamos. E por isso esta lógica que o Pedro Afonso referiu, de dar bem os fundos e avaliar bem os fundos têm que ser, os projetos, mesmo que sejam cofinanciados por fundos europeus, têm que ser viáveis sem os fundos. Se os fundos forem necessários para viabilizar os projetos, então alguma coisa está mal. Os fundos são, digamos, um apoio suplementar, um incentivo para que os projetos se façam e corram o melhor possível. Mas eles têm que ser viáveis mesmo que os fundos não existam. Na prática é reduzir o custo de financiamento das empresas apenas e não tornar viáveis, porque então quando o IFE dos fundos se esgota-se também a viabilidade da empresa e a viabilidade do projeto. E há muitos casos assim. Empresas que vivem bem uns anos graças aos fundos que recebem, esgota-se esse efeito. E aqui chego à questão do capital, que o Pedro Afonso muito bem referiu, e que é capital financeiro e capital físico. E em ambos os casos, quer seja capital financeiro, quer seja capital físico, a questão da qualidade que ele referiu é essencial. No capital físico, basta dar os números que eu tenho tratado, o estoque de capital é constituído em 89% do seu valor, o estoque de capital físico, por construções. Só 8%, só em 8% é que ele é constituído por máquinas e equipamentos. E só 3% é que são propriedade industrial e outros aspectos ligados à inovação. E, portanto, não surpreende que a produtividade seja baixa também por isto. Na questão do capital financeiro, também não vale a pena voltar a insistir na falta de capitalização das empresas e na questão essencial que o Pedro Afonso referiu, da governação das empresas, mas da governação efetiva. Carlos Tavares, eu pedi depois para começar a encerrar, está bem? Para darmos a oportunidade a outras pessoas, está bem? Mais 2 ou 3 minutos. Muito obrigado. Estou mesmo a terminar. Não, sim, como tu gostas, é sempre um gosto ouvi-lo começar, sempre um gosto. Só por acaso é que as qualidades de capitalista, de empreendedor e de gestor coincidem numa pessoa só. Há casos, se calhar o doutor Roquete é um caso, mas não é assim geralmente. E mesmo assim, mesmo nesses casos que há essas coincidências, tem que haver uma governação efetiva. E eu, nos meus 11 anos da CMVM, fartei-me de ver empresas que tinham uma governação, a corporate governance, teoricamente perfeita e que na prática deram problemas. O caso mais evidente é o caso da Portugal Telecom e do Banco Espírito Santo, que tinham termos de governação quase perfeitos em termos de teoria, mas não na prática. E por isso, esta questão da governação é essencial e termino realçando aquilo que foi dito pelo Pedro Afonso, que é a questão da importância da microeconomia. Portanto, é importante que se removam as barreiras
e depois é importante que as empresas façam bem o seu papel, também aqui na capitalização e na governação, mas também na questão da assunção de riscos. Aquilo que ele disse é totalmente verdade. Há muitas empresas que têm falta de ambição, falta de capacidade de tomada de riscos e só tomam riscos, ou melhor, querem sempre que o Estado tome uma parte dos seus riscos, e há outras que muitas vezes, quando começam a correr bem, se entusiasmam excessivamente e, como ele disse, dão passos maior do que a perna, como muitas vezes em processos de internacionalização sem bases sólidas. Eu costumo dizer, uma empresa não pode ser forte no mercado dos outros se não for primeiro forte no seu próprio mercado. E há muitas empresas que muitas vezes procuram compensar a fragilidade no mercado doméstico, tendo, digamos, processos de internacionalização demasiado ambiciosos, que normalmente correm mal e podem arrastar a empresa no seu todo. Eu peço Muito desculpa. bem. Doutor, excelente. Jaime, Sim. desculpa, eu posso ter 30 segundos? Pode, perfeitamente. A ideia é nós conversarmos. Ok, Temos outras pessoas que muito querem falar, mas obrigado. faz favor, Mas doutor. vou Como é mesmo evidente, tentar ser 30 segundos porque, não, o que for necessário, à vontade. porque há aqui alguns pontos que eu tinha que me parece que para mim, pelo menos, que eu retiro daqui desta tão agradável partilha. Primeiro é que dizer que gostei muito, mas muito mesmo, da apresentação que o Pedro Afonso fez. Porque acho que coincidimos muito quanto às bases estruturais daquilo de que estamos a falar. Mas eu permitia-me ainda realçar um aspecto que o Carlos há pouco referiu. Nos balanços das empresas em Portugal, contabilisticamente, as marcas, há dois ativos que não estão lá, ou que só se refletem através enfim, do volume operacional. Um é a marca, as marcas. As marcas contabilisticamente não aparecem nos. E o outro aspecto que é igualmente, não é igualmente, é mais importante para mim do que a marca. Há algo de mais importante, que é a qualidade das pessoas que lá estão. E a capacidade de atrair talento. Nós hoje temos uma absoluta necessidade de atrair talento. Nas empresas familiares, esta questão é complexa, tem que ser resolvida por antecedência, tem que ser resolvida e ser bem tratada. E realmente este ponto quanto a mim fulcral. A qualidade das empresas, aquilo que são e vão ser, aquilo que poderiam ser, e em outros casos no oposto que não são, tem a ver com esta questão. A outra questão é que diz respeito àquilo que nós sabemos, que é a transição feita dos shareholders para os stakeholders, e depois o tipo de perspectiva que em termos de governance isso inevitavelmente trouxe e vai trazer ainda mais pesadamente. Eu queria também dar nota de que os 100% de que o Pedro Afonso falou, infelizmente, são mesmo aquilo que são, quer dizer. Porquê? Porque depois há aqui problemas de protagonismo, problemas pessoais, problemas de ter mais ou menos impacto social, enfim, há aqui uma quantidade de coisas que estão aqui ligadas a isso. Queria dizer, por exemplo, que quando se trata das opções concretas e o risco, e a forma como podemos medir, uma das coisas mais fundamentais que o Esporão fez, mais fundamentais, e que ainda hoje não tem, penso eu, em Portugal, quase coisa parecida, é com o crescimento da empresa, por volta dos anos 2000, nós tínhamos duas opções. Uma, ampliar a adega polivalente, onde fazíamos vinhos brancos e vinhos tintos, ou aceitar o desafio de tentar fazer no Alentejo vinhos brancos de qualidade. Fizemos e fomos por aí correr esse risco, porque as uvas brancas e as uvas tintas são completamente diferentes umas das outras. Uma das razões mais importantes do sucesso que temos no Brasil é precisamente a capacidade de termos vinhos brancos, que o Brasil, como país tropical, tem mais atração por esse lado. E, portanto, isso foi uma parte da história do sucesso. Queria também acabar muito rapidamente por dar nota de que o Esporão está hoje já há uns anos dentro das 50 marcas mais admiradas em termos de vinhos de mesa.
Não estou a falar do mundo inteiro, ok? Do mundo inteiro e de vários continentes. Basicamente por causa do modo de produção biológico. E encerro dizendo que gostei muito de ver, espero que tenha tido a oportunidade de assistir e de voltar a falar com o Zé Tribolé, que eu já não vi há Ele está aqui ao muitos, lado, ele está aqui também. há Depois, se calhar, muitos, também. há muitos e muitos anos, e é uma pessoa que eu admiro, enfim, com os anos que nos trazem e que nos ligaram e que sabe que foram muitas as oportunidades que tivemos de trocar pontos de vista. Muito obrigado a todos Muito e obrigado, um bom José final de Roquete. dia. Muito obrigado, Sr. Zé. Tiroli, já agora, quer fazer alguma nota breve? Pronto, temos que ser breves porque ainda temos outras pessoas. Não, Mas não. faz favor, como te gosto. Sabe que ouvi-lo é sempre um Queria gosto. cumprimentar o José Roquete, é um gosto vê-lo e ouvi-lo sempre, e dizer que gostei muito, em particular, das reflexões do Pedro, do Pedro, que está a ficar cada vez mais maduro na forma como expressa estes pensamentos e muito prático. E gostei muito destas reflexões que fizemos até agora. E acho, e quero já dizer que estou a pensar ver como é que podemos operacionalizar a engenheiro algumas das ideias que falámos na terça-feira e algumas das que se falou aqui, quer dizer, pôr em marcha a tal iniciativa da sociedade civil e, e- e relançar uma reflexão tipo Porter aplicada agora aos tempos atuais. Acho que temos a obrigação de fazer isso. Muito bem. Madalena, também costuma estar nestas sessões, ela está na Covilhã. Quer fazer algum comentário, Madalena? Ou alguma nota? Já temos também aqui algumas. Olá, obrigado, Jaime, parabéns por esta iniciativa. Está a falar Acredito- da Covilhã. Da Covilhã. Exatamente, eu Muito bem. circulo entre a Covilhã, o Norte e o Sul, portanto faço o país todo. Mas em primeiro lugar quero dizer que a produtividade aumentava se todos tivessem a aceleração que tu tens, não é? Muito Com a bem. capacidade que tens de coordenar estas sessões e dar a palavra a todos. Não, é um gosto. Eu concordo exatamente com tudo aquilo que foi dito aqui, sou da área universitária e do ensino, mas ligada às empresas, tive na minha carreira inicial 10 anos ligada às empresas, setor têxtil e vestuário, mas aprecio muito a área dos vinhos e, portanto, quero desde já dar os parabéns ao sucesso da marca Esperão. Até porque na minha área fui mentora realmente de uma formação pioneira, que é o branding e design moda, numa parceria pública ou privada, exatamente para criar valor, porque nós falta-nos dinheiro e, como tal, essa é uma das formas que nós tentamos criar valor e conseguimos. No entanto, não tenho aquilo que eu queria, ainda não se conseguiu atingir, mas tem sucesso. O meu desafio aqui para as pessoas que estão a ouvir-nos e principalmente para esses oradores realmente de nível excepcional, com provas dadas no mercado, é efetivamente como é que nós podemos transmitir e como é que vocês podem transmitir, e fica aqui uma pergunta e um desafio, todo esse know-how a estas novas gerações, nomeadamente in loco, ou seja, como é que nós conseguimos motivar as novas gerações, levando essas novas gerações às vossas empresas, não é? Que tipo de iniciativas é que podemos provocar para desafiá-los e realmente colmatar aqui a questão do capital humano que vocês tanto falam e que se esvazia muitas vezes para o exterior. Fica aqui um desafio, é assim, quando falamos no capital humano, eu, na minha opinião pessoal, tem aqui duas vertentes. Por um lado, quer dizer que nós estamos a formar bons profissionais e eles estão prontos para ir para o exterior e nomeadamente para a Europa à procura de novas oportunidades e novos desafios. Por outro, e isso começou com o Erasmus é um programa de sucesso e por isso leva a que também depois os jovens não tenham medo e nem tenham falta dessa vontade, mas por outro, há outra questão que aqui foi mencionada, que é muito importante, que é o capital humano nas empresas e reter esse capital humano de valor. Como é que pode ser feito? Deixo só aqui uma dica, que é perceber de todos os jovens que entram nas empresas, o que é que eles ambicionam da sua vida profissional e as empresas poderem contribuir de alguma forma
em realizar os seus sonhos e monitorizar esses sonhos, ou seja, em que é que eles ambicionam chegar. Alguns querem criar também o seu pequeno negócio, outros não, outros querem ambicionar um tipo de lazer ou um tipo de atividade que não existe na empresa. E como é que se pode monitorizar essa forma? Uma delas é incutir, eles serem sócios, como falou aqui o teu convidado, mas existem outras formas, e portanto fica aqui um desafio. Muito bem. E também sintetizar todas estas ideias, como foi referido agora atrás, e como é lógico, as empresas pagam impostos. Esses impostos têm que ser refletidos depois em ações concretas do nosso Estado. O Estado serve o país e as pessoas. Obrigado por esta Sim, senhor. ideia. Portanto, nós temos aqui mais duas pessoas que querem falar. Se calhar eu vou-lhes dar a palavra e depois terminamos com o comentário que damos. Pronto, já são 7h25, nós podíamos ficar aqui até à meia-noite, mas como sabem, pronto, temos também que organizar isto. Portanto, passo a palavra ao Pedro Faustino, ilustre gestor também de uma empresa ligada ao grupo de Bench Energy, e depois já a Denise. Pedro, muito obrigado. Bem, obrigado. Boa tarde a todos. Um comentário ou melhor, um pedido de comentário muito breve, que já estamos com hora muito adiantada. Eu tive a sorte, enquanto estudante no ISEG, há muitos anos atrás, de participar no estudo do Michael Porter. Era preciso um conjunto de estudantes para fazer algum trabalho de research, lá fui eu. Então tive essa sorte, e já agora, por graça, tive a sorte de participar precisamente no estudo do cluster do vinho, como tapei no vinho, não conhecia o que é na altura, mas como imagino, com um miúdo de 24 anos, aquilo foi uma animação. E gostava de voltar ao estudo do Michael Porter, a propósito do comentário que o Dr. Roquete fez no início da sua intervenção, tem a ver com massa crítica, porque o Michael Porter, para além do tema da microeconomia e do funcionamento das empresas, que o Pedro Afonso trouxe aqui muito bem, e sobre isso, um disclaimer meu rápido: eu trabalho com o Pedro Afonso há muitos anos, e o que ele trouxe aqui é efetivamente a doutrina de gestão que temos estado a desenvolver no grupo, e, portanto, sobre isso, nenhum comentário adicional que não seja para confirmar em absoluto aquilo que ele disse. Mas antes da microeconomia, eu gostava de trazer o tema outra vez para a macroeconomia, porque o Michael Porter veio dizer uma coisa na altura muito interessante, que é olhar para o país como se olha para uma empresa e escolher as apostas estratégicas. A gente pode chamar isso a especialização produtiva do país, mas essa conversa é uma conversa que hoje saiu um bocadinho da agenda, mas foi isso que ele veio dizer na altura, que foi criar clusters para ter uma coisa que o Dr. Roquete há bocadinho dizia, que era massa crítica. E um país pequeno como o nosso, aberto e que tem que competir no mercado internacional, se não conseguir massa crítica de competitividade, dificilmente consegue criar riqueza sustentável. E a pergunta que eu gostava de colocar quer ao Pedro, quer ao Dr. Roquete, se eles tiveram a oportunidade de responder, é se acham que faz sentido esta discussão da produtividade, da especialização produtiva nacional, sobretudo numa época que temos um volume inimaginável de meios financeiros. Já sabemos que numa economia livre de mercado é muito difícil que venha ao Estado dizer vamos especializar aqui ou ali, mas há instrumentos para canalizar investimento e para incentivar investimento em alguns clusters, como dizia o Michael Porter. E já agora, nos países abertos de mercado, ditos capitalistas, nós conhecemos inúmeros casos de especialização produtiva muito clara há décadas, não é? Toda a gente associa alguns países ou ao design, ou ao luxo, ou à indústria automóvel, ou aos semicondutores. Essa competitividade internacional existe há décadas. Nós, em Portugal, parece que temos alguma dificuldade em fazer esse caminho. E, portanto, aquilo que pedi um comentário breve sobre o que é possível é se acham que esta discussão faz sentido, olhando para o país como se olha para uma empresa. Quer dizer, eu vou competir, portanto, tenho que apostar em algumas zonas e não em todas, e tenho que criar massa crítica nessas zonas. Pronto, e para terminarmos, temos então a Denise e depois passamos aos nossos oradores para terminarmos. Denise, por favor. Boa tarde a todos, muito obrigada, e foi um gosto também rever aqui o Dr. Carlos Tavares, os meus cumprimentos. Eu perguntava, muito brevemente, no âmbito, o Dr. José Roquete falou da questão das marcas, e eu perguntava, no âmbito das marcas, e a minha área de trabalho é precisamente as marcas dos lugares e as marcas empresariais e a interação entre ambas, de que forma é que a marca Esporão pode ser gerida ou é gerida, não só destacando a questão da sustentabilidade, mas também em que é que a marca se liga a características específicas da terra e do país
para se diferenciar? De que forma é que a gestão contempla essa perspectiva da marca? E perguntava também, aqui extensivamente ao Pedro Afonso, que é uma pessoa que também se versa muito sobre estes temas, portanto, também perguntava de que modo é que a Vinci vai buscar nas aquisições que faz e no seu desempenho aquilo que se pode usar no âmbito da marca do país e da marca dos lugares, a questão da sustentabilidade, das energias renováveis, o quê? Portanto, uma questão ligada à marca e outra ligada à questão do capital. Se o apoio às empresas passa por um maior capital de risco, soluções no âmbito do capital, visto que o capital é o que falta a muitos empreendedores e a PME, inclusivamente para adquirir talento, para formar os seus gestores naquilo que é necessário para irem para os mercados. O que é que capital é que deve ser mobilizado? Muito obrigada. Muito bem. Doutor José Roquete, agora se calhar fazíamos ao contrário. Começámos com o Pedro Afonso, que vai fazer, obviamente, a resposta às questões e outros comentários, e depois terminávamos consigo, está bem? Como te gosta. Força, Pedro. Como quiser, Jaime. Ah, bom, isto foram aqui várias questões. Talvez só comentando sempre com exemplos concretos. O Carlos Tavares falou da ideia do valor a acrescentar e esta ideia de que houve empresas com processos de internacionalização que foram iniciados para tapar os buracos de cá. Eu lembro-me que ali em 2012, 2013, houve uma grande 2010, começou a haver uma grande movimentação dos empresários para Angola, quando a crise por cá estava forte, e depois foram para lá, e depois, de repente, quando veio a crise da moeda, em 2015, ficaram com os balanços descobertos em Portugal, porque tinham um monte de kwanzas acumulados em Angola e não conseguiam tirar de lá o dinheiro. Portanto, isto é o que acontece quando damos um passo maior que a perna, contando que tudo vai correr bem e apostando tudo numa coisa que não temos a certeza que vai ter uma volta. Portanto, eu dou sempre este exemplo, e já agora, esta mesma ideia podemos aplicar ao tema dos fundos. Nós temos agora o PRR em curso, há agendas mobilizadoras que estão a acontecer, e a gente vai ver, quando acabar o dinheiro dos fundos, várias empresas a fechar. Isto é uma questão, quer dizer, não estou a vaticinar ninguém, mas vai haver várias empresas com muitos problemas. Imaginem um camelo com duas bossas, não é? Portanto, na primeira bossa, nós temos o dinheiro que chega à empresa e em cima daquele dinheiro somos os maiores, não é? Portanto, trocamos os carros todos da empresa, trocamos de escritório, um luxo brutal, etc. E depois, a seguir, aquele dinheiro que veio do PRR tem que se transformar em P&L, desculpem a minha linguagem técnica da gestão, mas tem que se transformar em profit and loss, ou seja, tem que dar dinheiro recorrentemente a seguir àquele investimento acontecer. Ora, o problema é que grande parte desse valor, tal como uma boa parte do que já acontecia com os fundos anteriores, do P2020 e o P2030, aquele valor não é transformado em PNL recorrente e recursivo ao longo do tempo. Então imaginem a primeira bossa e a seguir há duas hipóteses. Ou eu, o segundo passo, meto na outra bossa, e então está tudo bem, ou meto o pé no meio das duas bossas. E a empresa estampa-se. Porquê? Porque o PNL não está lá e, portanto, a ideia de conseguir gerar valor a partir do investimento inicial não vai acontecer. Portanto, mais uma vez, garantir que os fundos não servem para tapar buracos, tal como a internacionalização também não serve para tapar buracos. Pois houve um ponto que foi aqui questionado, que é o tema da retenção de pessoas e como é que as empresas podiam fazer uma aproximação para dar a entender aos jovens como é que são. Quer dizer, eu aqui duas ideias talvez para partilhar nesta zona. Nós contratamos cerca de 300 pessoas por ano. As 300 pessoas que contratamos são pessoas das várias áreas do domínio do saber fazer. Portanto, pessoas de engenharia de computação, engenharia de dados, técnicos de instrumentação, eletricistas. Portanto, se formos às nossas marcas todas do grupo, o nosso core, a base de conhecimento é a engenharia e depois é aplicada em vários contextos diferentes. Portanto, são técnicos, engenheiros, dois ou três doutorados, portanto, algumas, em várias zonas. Agora imaginem que estas pessoas vão parar a uma PME pequena, em que muitas vezes a pessoa que estão a contratar tem mais formação e mais mundo do que o próprio empresário. O que é que acham que vai acontecer? Eu imagino-me jovem, de 25 anos, acabado o curso, quer dizer, com o mundo pela frente, com um salário miserável. O que é que eu vou fazer? Eu vou-me embora. Portanto, há uma responsabilidade nos empresários em fazer crescer as suas empresas, porque senão não conseguem ser competitivos para contratar as pessoas e elas ficarem cá. E o governo tem uma ação limitada sobre isto.
Porque há uma parte que já se fez, que foi, de facto, até uma certa idade haver um benefício fiscal para as pessoas ficarem cá a trabalhar, mas a gente compete com países como a Holanda, em que um miúdo, entre aspas, desculpem chamar um miúdo a uma pessoa até aos 35 anos, consegue pagar 15% de IRS com um salário à saída de um curso de engenharia de 3.800 euros. Isto é completamente incompatível. Portanto, as empresas competem com isto. Portanto, fiquem com esta ideia de que as empresas nestes setores que têm que ser competitivas, estamos a falar disto, são salários que são o dobro do salário médio em Portugal. E depois, não é fazer uma festinha no IRS daquelas pessoas. Eu não posso lá fazer uma festinha e dizer que pagam 25%. Não, na Holanda pagam 15%. É uma diferença brutal. É uma renda de casa em Portugal. O que os holandeses oferecem a mais, em certo fiscal, é uma renda de casa a mais. Portanto, isto é uma questão de competitividade do país. Mas as empresas têm que fazer o seu trabalho. Portanto, eu tenho que ter um projeto interessante, eu, empresa, tenho que ter projetos interessantes para empregar aquelas pessoas. Não tenho outra hipótese. Portanto, fiquem com esta ideia que os projetos têm que ser interessantes, o salário tem que ser adequado, não vale a pena dar a volta, o salário tem que ser adequado àquilo que nós fazemos e tem que haver sucesso partilhado. Eu sou um crente na partilha de capital, porque acho que, de facto, põe a camisola no sítio certo, alinha os interesses, não há nenhuma dúvida que alinha os interesses e faz o tema de longevidade. Depois o tema da produtividade. Eu aqui deixo um exercício, eu deixei aquelas duas perguntas simples, que é quanto é que a empresa cresceu numa janela de tempo que pode ser larga, eu diria 5 a 10 anos, é uma janela de tempo bastante grande. Portanto, quanto é que ela cresceu e a gestão é avaliada por isso. E se ela não cresceu, o gestor não fez o seu trabalho. E isto tem um responsável, accountability. Tem um responsável, é quem geriu a empresa. Ou o empresário que não deixou a gestão gerir. Também pode acontecer. Também pode acontecer o empresário que não deixa a gestão gerir. Portanto, está mal o ecossistema. Portanto, a empresa tem que crescer e todo o sistema tem que ser dinamicamente montado para que a empresa se desenvolva ao longo do tempo. Só assim é que a gente consegue fazer o caminho. Portanto, na produtividade, e depois o segundo, que era a rotação de pessoas, para mim é da liderança. Portanto, a gente faz isso no grupo, o Pedro Faustino está aqui, não me deixa mentir, que é a taxa de rotação nas unidades de negócio medem a capacidade de liderança das pessoas. Portanto, não há nenhuma dúvida. Portanto, se as pessoas se vão embora do país, temos uma grande responsabilidade, mas personalizada. Não pode ser uma coisa do país em geral. Tem que ser personalizada. Quando me sai uma pessoa do grupo, eu sou responsável. Há uma pessoa que saiu, eu perdi uma pessoa. Nós temos que assumir isto desta maneira. Se as pessoas estão a sair, é responsabilidade nossa, não é dos outros, de um pai maior que é o Estado. Nós temos que assumir isso e temos que responsabilizar no detalhe, porque o diabo está sempre nos detalhes. Acreditem que em gestão, o diabo está sempre nos detalhes. Uma empresa vai à falência em 15 minutos. É o momento em que um credor quer cobrar um valor e a empresa naquele momento não tem o valor disponível e há um pedido de insolvência que é metido nos tribunais. É muito fácil levar uma empresa à insolvência, levar a empresa à falência. Fica com esta ideia. Portanto, a produtividade, eu tenho uma conta simples para todos fazermos nas suas empresas. Quer dizer assim, agarrem no vosso volume de negócios e façamos o seguinte, dividam o volume. Isto não é de economista, ok? Porque eu não sou economista, portanto estou à vontade para cometer erros deste tipo e peço desculpa a todos os economistas que estão aqui nesta mesa. Mas uma conta simples de merceeiro quer dizer assim, agarrem no volume de negócios que têm da vossa empresa e dividam pelo número de trabalhadores. Porque pensem bem, a produtividade do país, bom, há várias formas técnicas de definir o que é, mas vamos de forma grosseira dizer que é o quanto é que a gente consegue faturar, vamos dizer assim, por pessoa a trabalhar. Portanto, o país são 10 milhões de pessoas, 5 milhões não são população ativa, 5 milhões e 260 mil são população ativa, 1 milhão trabalha para o Estado, portanto temos 4 milhões e 260 mil pessoas a trabalhar em empresas privadas. Essas 4 milhões e 260 mil pessoas trabalham em empresas privadas, vamos pedir à gestão para dizer assim, qual é a produtividade da tua empresa? Pronto. E a produtividade daquela empresa, vamos de forma simples dizer que é o revenue da empresa, a faturação, portanto, o volume de negócios da empresa, a dividir pelo número de trabalhadores. E depois é fazer uma coisa de peer pressure, que é mostrar isso a toda a gente e dizer assim, quais são as que estão na média, estão mal. Portanto, as que estão na média do país, estão mal. As que estão acima, estão um bocadinho melhor. As que estão no dobro, estão onde todas deviam estar. Não é? Para termos um PIB pelo menos do dobro do tamanho que temos hoje. E as que estão abaixo deviam morrer. Portanto, isto é uma coisa, desculpem lá esta linguagem operacional e direta, mas é uma linguagem de gestor de operações que tem que medir as coisas com decisões, com coisas concretas. Por último, a Denise falou do tema da marca, portanto, muito importante este tema da marca, influencia diretamente a produtividade. E eu penso que partilhei o meu exemplo, em 2013, se há coisa que me arrependo, foi de ter metido o dinheiro todo da empresa e ia quase fechando, depois tivemos sorte no final, foi bastante trabalho e muitas noites sem dormir,
conseguimos acabar por vender a empresa onde tínhamos na altura, que era uma startup, que nunca chegou a uma scale-up, a um grupo russo. Na altura ainda a Rússia não tinha o aspecto que tem hoje. Portanto, ainda fizemos isso nessa altura, e se há coisa que eu fazia na altura era metade do investimento que fizemos em tecnologia devíamos ter feito em vendas, comunicação e marca. Isso era um investimento muito deliberado. Na componente marca. Na componente de capital. Soluções no âmbito do capital, que penso também foi uma pergunta sua. Bom, o tema do capital é um ecossistema que tem que se conhecer. E o tema das startups é quando o negócio da startup deixou de ser o negócio, o P&L, ou seja, desculpem a linguagem outra vez, portanto, ter um produto ou um serviço que dá dinheiro, isto é o profit and loss, portanto, criar produtos ou serviços que dão dinheiro, que são úteis aos clientes, que são úteis à sociedade, é quando o negócio deixa de ser isso e passa a ser levantar dinheiro dos ventures. E, portanto, o negócio passa a ser o storytelling, que não tem outro nome, que se conta aos fundos que acreditam numa história, acreditam num potencial de futuro e metem lá dinheiro. Portanto, quando o negócio deixa de ser esse, bom, a startup raramente vai ser uma scale-up, e eu não vou referir nomes, mas a gente conhece algumas, inclusive aqui da praça portuguesa. Isto ao nível do capital, daquele que é o capital dos fundos de investimento nessa zona. Eu não tenho uma preferência especial, portanto já levantei dinheiro naquela altura, fiz levantamento nessa zona, quando estava ainda na nova base. Agora, não fiquei com uma preferência especial por esse tipo de atividade, isso é de facto para contextos muito específicos, e nós não temos uma cultura efetiva de startups com capital, universidade e empreendedores, tudo junto, como existe em Silicon Valley, tudo junto, a capturar valor em mercados enormes e com uma visão de mundo para os produtos e serviços que fazem. Portanto, eu não fiquei pessoalmente fã do tema, mas é uma preferência pessoal, mas fiquei muito fã daquilo que é o capital de qualidade, o capital industrial, aquele que é daquele negócio, e onde existe uma coisa que é muito importante, que é a biologia das empresas, a filosofia de gestão das empresas, a confiança entre as pessoas, onde a componente biológica é tão importante como todas as componentes técnicas que fui desenvolvendo aqui convosco ao longo desta sessão. Muito bem. Já são 8 minutos, já está esta sessão. Ficamos aqui até à meia-noite. Mas pronto. Doutor Zé Roquete, para encerrar também, para ver se encerramos por volta das 8h04, Muito bem. Mas muito bem, Pedro, excelente. Vou tentar ser rápido, deixar uma nota quanto a uma observação que o Carlos Tavares fez relativamente a fundos que são encaminhados para empresas com a explicação. Pois está bem, a empresa não ganha dinheiro e tal, mas exporta, pronto. É a mesma lógica que porque há essas duas questões. Um dizem que é porque exporta e outro é porque diz que dão emprego, não é? E depois eu ponho sempre para mim a questão de perguntar que raio de emprego é que dão. Isto é, que raio de emprego e de perspectivas de vida é que uma estratégia desse tipo pode dar. Mas isso é, infelizmente, bastante corrente. Queria deixar aqui uma nota de que aos 18 e poucos por cento que o Carlos falou em termos de VAB aproximado, o Esporão tem, nos últimos 7, 8 anos, incluindo a pandemia, portanto, incluindo o Covid, as nossas margens são da zona dos entre 42% e 44%. Mas o nosso objetivo é 50%. Isto colide com qualquer coisa de muito comum na economia portuguesa, que é, em momento de crise, uma parte importante das empresas portuguesas baixam preço. Vão pela baixa do preço, e isto é dramático, porque quando se chega ao fundo desta escada e depois se aparecem por aí fora nos mercados garrafas de vinho a 2 euros ou 2,5 euros, trazer aquelas marcas cá para cima é praticamente impossível. Isto é, entra-se num círculo num círculo de down que é extraordinariamente difícil de puxar outra vez para cima. Para estar mais ligado às questões que foram postas concretamente, novas gerações, como é que tratamos as novas gerações, sobretudo numa empresa familiar, como é o caso do Esporão, e numa empresa familiar onde eu nesta altura, como bisavô, para além dos 6 filhos, tenho 21 netos e 8 bisnetos e com tendência para crescer. Portanto, é uma questão que tem que ser tratada em tempo oportuno. Isto é, nesta altura da terceira geração, da primeira geração, só um dos meus filhos está diretamente ligado em termos profissionais ao Esporão.
Dos netos, foi agora o primeiro neto, já com 30 anos e com 6 ou 7 anos de experiência noutras zonas, para diretor financeiro da Qualimpor em São Paulo. E acrescentar também aqui que, em termos de Erasmus, eu usei aquilo que foi possível, a minha família usou o que fosse possível. Eu tenho netos que foram fazer Erasmus, desde Beijing até Sydney, passando por São Francisco, passando pelo Canadá, enfim, pelo Brasil e por mais, no sentido de que eles tivessem uma ideia do que é Portugal visto de fora. Portanto, as empresas familiares têm que ter este problema muito claro. Se queremos atrair talento, não podemos criar qualquer tipo de prioridades aos familiares. Eu estou a dizer isto com uma autoridade enorme de quem durante muitos e muitos anos teve uma ligação com o Grupo Espírito Santo, onde o que importava era ser Espírito Santo, não é? Eu fui o primeiro licenciado que lá apareci e enfim, e bem sei o que é que foi, enfim, em termos culturais, aquilo que aconteceu. Um último ponto que me parece igualmente importante, a questão da produtividade. Não conheço, e provavelmente é má informação minha, fundos provenientes de Bruxelas, fundos europeus destinados a melhorar objetivamente a produtividade e com resultados claros à vista. Não conheço. Ponto final, parágrafo. Espero que esteja enganado, mas não tenho nenhum exemplo. Não tenho nenhum exemplo. Ainda dentro do problema dos talentos, até há relativamente pouco tempo, todas as pessoas que entravam, todos os elementos que entravam com algum nível, digamos, não com base em rotina, eu tinha sempre uma conversa com eles no sentido, claro, de explicar o que era o projeto do Esporão, para onde é que eles vinham. E para onde é que eles vinham? E ver se efetivamente, e pôr-lhes a questão com toda a clareza, em relação ao seu projeto de vida, há aqui pontos de encontro, há aqui pontos de resposta. É isso que procura, porque se não há, o melhor é desistir logo ao princípio. E se não há, é melhor tornar isso suficientemente claro, ser suficientemente honesto para tornar isso suficientemente claro. Este é um ponto da cultura. A rotação em termos de quadros médios e quadros altos no Esporão, eu diria que se não é nula, anda muito perto disso. E eu não tenho dúvida quanto à qualidade das pessoas que temos a trabalhar connosco. Quanto à resposta no que respeita à marca, eu acho que já dei a nota anterior nesse ponto, mas isso transcende fronteiras e transcende também a instalação aqui mesmo em Portugal. Nas opções que tivemos que fazer, no sentido de ocupar espaço em outras duas zonas de vitivinícolas do país, nomeadamente no Minho e no Douro, fizemos por razões estratégicas importantes que posso dizer que são uma parte de sucesso, nomeadamente a missão que foi posta muito claramente quando decidimos ir para a zona do vinho verde, que é uma zona claramente enfim, prejudicada por uma qualidade de preço muito baixa, que devíamos de recuperar a imagem do vinho verde, porque o vinho verde tem, em termos internacionais, está a ser, nesta altura, uma história de sucesso tanto no Brasil como nos Estados Unidos, mas numa concepção um pouco diferente daquela que habitualmente é utilizada. Aqui está, só acrescentar uma coisa que o Pedro referiu várias vezes. Nós usamos para todos os funcionários, todos os 300 e quase 400, tanto aqui na Europa como fora, a apreciação, o detalhe e aquilo que fazemos, porque isto representa também investimento, em KPIs pessoais, envolvendo mais abrangentemente o tipo de vida, o tipo de, de, de wellness, o tipo de sentimento que eles têm,
E às vezes sem termos a noção muito clara de que tipo de soluções podemos encontrar. Mas isso é um ponto fundamental da gestão dos nossos stakeholders, porque stakeholders, depois que se abandonou a ideia dos shareholders, passou a ser unicamente a do Milton Friedman, que dizia que shareholders são ali, o que é o shareholders, responsabilidade social. Não, responsabilidade social dos shareholders é uma coisa muito simples. A empresa ganha dinheiro, distribui dividendos e depois cada um faz com os dividendos aquilo que quiser. A evolução para os stakeholders hoje em dia é um progresso enquadrado também naquela sigla do ESG. Agora, que querem perguntar qual é para mim o stakeholder mais importante, quando eu digo isto, acreditem e tenho a certeza que é uma surpresa. O stakeholder mais importante para mim é a terra-mãe. O takeover mais importante é a relação e a terra-mãe naquilo que ela pode dar e no respeito que, por várias formas, mas muito persistentemente como cultura, já com algumas décadas, a relação que temos com a terra-mãe. Muito obrigado por esta partilha. E eu espero que estar mais vezes entre aqueles que têm a oportunidade de aqui Dr. Zé Roquete, é um orgulho para todos ouvi-lo, a sua experiência, a sua visão. O Pedro Afonso, como sempre, já nos habilitou uma excelência também nas apresentações. São quase 8 horas, portanto já estamos aqui há quase 2 horas e, portanto, acho que está na altura de terminarmos. Muito obrigado a todos. Acho que foi uma belíssima sessão. Continuaremos noutros fóruns, está bem? Excelente, Continuação de boa semana.